Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo. Louva a Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Louva a Deus pela vida e pela salvação que nos é dada em Cristo Jesus, o Senhor. Quem vos fala é a missionária Zélia. E nesse momento nós vamos refletir na palavra de Deus, no capítulo 10 do livro de Atos, que conta ou relata a história de Cornélio. O texto, o capítulo 11, ele é formado de 44 versículos e ele é dividido em alguns subtítulos. O primeiro subtítulo dele vai de 1 a 8, que é o centurião Cornélio. O segundo subtítulo dele é Pedro tem uma visão, que vai do verso 9 ao verso 16. O terceiro subtítulo é Os enviados de Cornélio chegam a Jope, e vai do verso 17 ao verso 33. A quarta subdivisão é Pedro prega na casa de Cornélio, que vai do verso 34 ao verso 43. E o capítulo fecha com o Espírito Santo desce sobre os gentios, verso 44 ao 48. O texto parece extenso por ser 48 versículos, por sinal é o capítulo mais longo do livro de Atos. Entretanto, é interessante que se leia todo o texto para que você possa compreender o mover e o agir de Deus em favor daquele que nele crê e mostrar que determinadas ações não são suficientes para que a pessoa se considere salva. Só tem uma ação que mostra claramente como e quando o Senhor age na vida do ser humano, mostrando que a salvação só vem através dele, Senhor e Salvador daquele que nele crê. O texto nos diz: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, focando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fosse a Jope. Do verso 9 ao verso 16, como disse, é como se parasse a história de Cornélio, e nós temos Pedro tem uma visão. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estava perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, viu o céu aberto e um objeto, como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Do verso 17 ao verso 33, o título é Os enviados de Cornélio chega a Jope. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que os traz até aqui? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os.
No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas se Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: Faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Porquanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Pedro prega na casa de Cornélio. Isto do verso 34 ao verso 43. Diz o texto: Então Pedro começou a falar. Ele disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo de João, que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Conclui o texto, do verso 44 ao 48, que tem por título: O Espírito Santo desce sobre os gentios. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Aqui está toda a leitura do capítulo 10 de Atos. Queremos ainda, antes de fazer mais comentário, fazer alguma ênfase a respeito deste texto. Na Bíblia de Estudo Conselheira, temos a seguinte colocação a respeito deste capítulo 10, que nos diz o seguinte: no capítulo 10, um relato diferente fará o contraste com o anterior. Qual é o anterior? Capítulo 9, que é a conversão de Paulo. Paulo, que é judeu, agora nós temos um contraste, que nós temos o capítulo 10, que é a conversão de um gentil. A aceitação é o contrário da perseguição. A aceitação do outro diferente requer oração e inspiração do Espírito Santo. Aqui não haveria decretos nem cavalos, somente hospitalidade e a vida que se manifesta naqueles animais que, tais como com o outro diferente, havíamos aprendido a excluir da nossa mesa. Agora, o hospedeiro, o anfitrião, vai desabar o perseguidor.
Isto no contexto do capítulo 10. Ainda queremos enfatizar que este relato, ou este fato, ele acontece no ano 41 depois de Cristo. É que isto acontece. Ainda queremos enfatizar do livro de Atos que este livro apresenta 4 ideias centrais, que a primeira delas é o Espírito Santo é poderoso. A segunda ideia central é que a igreja primitiva compartilha cenas, crenças, que diga corrigindo, formas de adoração e também tudo o que possui. Terceira ideia central é que o Espírito Santo capacita os cristãos a serem testemunhas de Cristo, propagando o Evangelho por todo o mundo, apesar das perseguições. E a última ideia central neste livro é que sofrer maus tratos por causa da fé confirma que o cristão é discípulo de Cristo. Pois quando a gente faz essa colocação, vale ressaltar que Cristo disse: importa que o discípulo seja como o mestre. Se o mestre disse isso, quem somos nós para querermos combater as lutas que serão enfrentadas nesse mundo? Pois o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci. Além de fazer ênfase à época em que o texto foi escrito, além de fazer ênfase sobre o contraste que é apresentado entre o capítulo 9 e o capítulo 10, e o capítulo 9 é falando sobre a conversão de um judeu, o capítulo 9, corrigindo, o capítulo 9 é o relato da conversão de um judeu, o capítulo 10 é a conversão de um gentio, mostrando assim a palavra que Deus não faz acepção de pessoas. Quando eu falei das ideias principais ou centrais que se encontram no livro de Atos, você encontra essa descrição na Bíblia visual com infográficos. Quando eu falei do contraste, você encontra na Bíblia de estudo conselheira. Quando você olha, por exemplo, na Bíblia de estudo NAA a respeito desse texto, você vai ter exatamente a descrição da conversão de Cornélio. E a respeito disso, queremos dizer o seguinte: a conversão de um soldado gentil e de seus parentes e amigos mais próximos é a narrativa mais longa de Atos, como já havia dito antes. A importância da história é realçada pela repetição. As visões de Cornélio e Pedro são repetidas várias vezes. E no capítulo 11, verso de 1 a 18, é uma narrativa detalhada dos acontecimentos do capítulo 10. O incidente colocou Pedro no centro da missão aos gentios. Então, se você veja aí mostrando a importância, ou o cuidado, ou o zelo, ou o amor que Deus tem pelo ser que fora criado por ele. Enquanto, em todo o contexto do Antigo Testamento, os judeus pensavam que a salvação era só para judeus, o Senhor mostra claramente que a promessa ou a restauração é para todos, a ponto de fazer com que haja a explicação através da ação gloriosa realizada pelo próprio Deus na vida de Cornélio e de todos que se encontravam em sua casa. Ainda falando a respeito do texto do capítulo 10, nós queremos dizer, por exemplo, que na Bíblia de Estudo de Genebra faz uma colocação que eu considero interessante ser citada aqui nessa nossa reflexão. Que você possa entender que reflexão é você ler um texto da Bíblia, seja ele curto ou longo, e você entender o que o texto está transmitindo, e você trazer o texto para a sua vida prática, a ponto de você se dizer: o que eu posso aplicar desta palavra na minha vida, na vida da minha família, na vida dos que me cercam, no trabalho, na escola, na vizinhança, o que eu posso vivenciar desta palavra junto aos amigos e até mesmo daqueles que me perseguem. Quero ainda enfatizar que o testemunho alcança os gentios da Samaria. Pedro foi o primeiro apóstolo a vencer a barreira entre judeus e gentios, algo que conseguiu por ter obedecido às ordens de Deus. Veja que o anjo fala com Cornélio, dizendo para chamar Pedro, que tem nome Simão e também é chamado de Pedro, mas foi preciso ele ter uma visão, ou seja, Pedro, para entender que Deus anuncia ou quer que todos tenham conhecimento da sua palavra e prepara Pedro para isto. Pedro obedece às ordens de Deus. Alguns gentios sempre foram contados como parte do povo de Deus, não só no Novo Testamento. Mas, por exemplo, você contempla Ruth, em o livro de Ruth, capítulo 4, verso de 3 a 22. Os queneus, que é descrito em 1 Samuel, capítulo 15, verso 6. Naamã, que é descrito em 2 Reis, capítulo 5. Lucas, capítulo 4, verso 27. Todavia, durante o período do Novo Testamento, o reino de Deus foi aberto para receber gentios em maior quantidade. E o evangelho
como eu estava dizendo, o evangelho ele foi aberto para receber gentios em maior quantidade, dando ênfase que o evangelho passou a conceder total igualdade entre judeus e gentios. Pedro foi o primeiro precursor desse processo, porém, mais tarde, Paulo lutou pela causa dos gentios. Por que lutou pela causa? Porque uma das leituras feitas pelos judeus era que gentios, para se tornar parte, teria que passar pela circuncisão. E Paulo faz ênfase que não é necessário isso, porque Jesus já foi apresentado e recebido diante de Deus como o sacrifício essencial para que aquele que estava morto em delitos e pecados pudesse ser alcançado e ser apresentado diante de Deus como um ser restaurado e deixando de ser criatura, passando a ser filho. Isso para a glória de Deus e para que se cumprisse o que Deus havia dito a Abraão, que se ele saísse quando ainda era Abraão, da sua terra e da sua parentela, da casa de seu pai, e fosse para a terra que ele, o Senhor, lhe mostrasse, seriam benditas todas as famílias da terra, pois o Senhor disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, tanto judeus quanto gentios. E Abraão obedeceu ao Senhor e assim se concretizou a promessa dada por Deus. Nós vimos, como já citei, alguns exemplos no Antigo Testamento, mas a maior evidência se dá no Novo Testamento, em que se é pregado para muitos gentios. Além do que colocamos já a respeito do texto, ainda queremos fazer algumas ênfases na Bíblia de Estudo do Expositor. Porque na Bíblia do Estudo do Expositor, ele vai colocando os versículos e fazendo alguns comentários. Por exemplo, inicia o verso 1 dizendo: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio. E quando, após essa frase do texto, temos a seguinte colocação: apresenta o início de um dos grandes pontos decisivos da história. Este homem era centurião da corte que se chamava Italiano, ou seja, ele era responsável por cerca de 100 homens. No verso 2 diz a respeito dele que ele era piedoso. Ele era piedoso, a ênfase é, mas ele não era salvo. Ele era temente a Deus com toda a sua casa, não só ele, mas toda a sua casa era instruída, era ensinada, ouviu o exemplo de Cornélio, de como ele se portava. Mas, mais uma vez, vem na ênfase: nem Cornélio, nem sua casa eram salvos. O qual fazia, ele, Cornélio, fazia muitas esmolas ao povo. Mas veja só, ele era piedoso, dava esmola, mas a ênfase é, ele não era salvo. E de contínuo orava a Deus. Ele orava a Deus, mas não era salvo. Tudo isso era estupendo e certamente era notado pelo Senhor. Mas não era por ser notado pelo Senhor que garantisse a ele a salvação. Pois se garantisse a salvação essas ações, não precisava Jesus ter tomado a forma de homem, ter estado no nosso meio, ter recebido coroa de espinho, cravo nas mãos, lança no seu peito, cravo nas mãos e nos pés, ter recebido 40 chicotadas. Porque se fosse ser piedoso, dando esmola e fazendo oração que fizesse com que o ser humano pudesse ser salvo, teria sido em vão todo o sofrimento de Cristo. Por isso, o texto faz ênfase. Ele era piedoso, era aquele que dava esmola, fazia oração, mas era uma pessoa não salva. Sua casa seguia o modelo dele, mas também era não salva. Tudo isso era estupendo, como já disse antes, e certamente era notado pelo Senhor, mas não salvava nem Cornélio, nem sua casa. O homem, do mesmo modo que hoje em dia tem pessoas que se comportam tipo Cornélio, sendo piedosa, sendo pessoas que dão esmola, sendo pessoas que oram, mas quero dizer que nenhuma dessas pessoas, se não reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, são salvos. São vistos como seres religiosos. Mas um ser religioso não constitui um ser que esteja salvo. O ser religioso, o ser da forma que era Cornélio, quer dizer que aí está a salvação. Não. Deve haver uma aceitação de Cristo e de sua obra concluída para que a pessoa seja salva. Como está lá em João 3,16, que nos diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, que crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Como também pode ser visto em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, verso 13. Diz o texto no verso 3, este, ou seja, Cornélio, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão. Lembre-se, ele teve uma visão, mas não era salvo. Um anjo de Deus que se dirigia para ele. Isso tampouco o salvou. Veio um anjo, não o salvou. E dizia: Cornélio. Embora o anjo conhecesse seu nome, isso não o salvou. O qual, quem? Cornélio, fixando os olhos nele, ou seja, no anjo, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor?
O título Senhor, pela maneira na qual Cornélio usou, não se refere à deidade, mas a respeito ou usou, não se refere, a maneira como ele usou não se refere a Deus, mas a um anjo. Então, veja, é a forma como ele se referiu. Isso é uma forma de honra àquele que lhe aparecera. Ele disse, olha o que o anjo disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Um coração que busca encontrará o Senhor. Agora, pois, envia homens a Jope. Revela o anjo, dizendo a Cornélio o que ele deve fazer para poder ouvir o evangelho, ou seja, as boas novas de salvação. Mas não apresentando-lhe ele mesmo o evangelho. Esse privilégio é dado ao homem e não aos anjos. Os anjos queriam fazer isso, mas o Senhor disse que quem ia fazer isso eram os homens. Então, com o homem, estamos aqui anunciando que se você quer ter um encontro com Deus, lembre-se que só através de Cristo Jesus, o Senhor, é que você tem esse encontro com Deus. A palavra em João 14,6, Jesus deixa bem claro, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ele deixa claro que judeus e gentios só chegam ao Pai se for por meio dele. A palavra deixa claro que o Senhor ama judeus, mas o Senhor ama também gentios, a ponto de mostrar através da conversão de Cornélio que ele se importa com gentios. Quando você lê Atos 9, por exemplo, ele mostra que se importa com judeu, e assim é descrito a conversão de Paulo, mas ele mostra no capítulo 10 que ele se importa com gentio, ou seja, que ele se importa com você, se importa comigo, se importa com todo aquele que busca ouvir a sua voz e lhe obedecer. E a maior obediência a Deus é reconhecer que ele enviou Jesus para salvar todo aquele que crê que Jesus foi enviado por Deus com essa proposição, uma vez que o homem caiu, como mostra lá em Gênesis 3, e que agora ele só se reconcilia com Deus através de Jesus Cristo. Que você possa pensar no que lhe foi anunciado e se renda ao Senhor através de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Não só você, mas você e toda a sua casa, como aconteceu com a casa de Cornélio, que não só Cornélio foi alcançado, mas toda a sua casa, e não somente a sua casa, mas toda a sua parentela, porque ele convidou toda a parentela para ouvir a palavra que ia ser anunciada por Pedro. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.